Olá, apaixonados pelo terror. Tudo bem com vocês? Nem todo mundo tem a oportunidade de viajar para comemorar a virada de ano, e muitas acabam optando por ir ao Mac fazer um lanche antes de ir para suas festas. E nessa hora, quando você acha que está seguro, que coisas estranhas acontecem. Por isso, o Porta dos Pesadelos te convida a assistir 4 histórias assustadoras no McDonald's durante a virada de ano. História 1: O maníaco no Mac. Na minha infância, meu pai e eu morávamos com meus avós. Meus pais me tiveram quando eram adolescentes e meu pai obteve a minha guarda total porque vivia com meus avós, enquanto minha mãe morava com amigos aleatórios, mudando de casa a cada poucas semanas. Eu era a filha que meus avós nunca tiveram, e eles me adoravam. Infelizmente, quando eu tinha 6 anos, meu avô morreu de câncer. A história se passa cerca de 5 meses após a morte dele. Depois das festas de Ano Novo, meu pai estava de plantão no trabalho. Como éramos só eu e minha avó naquele 1º de janeiro, ela decidiu me levar ao Mac para o almoço, e, como qualquer criança de 6 anos, eu estava muito animada. Fomos ao McDonald's, que ficava a cerca de 1,5 km de nossa casa. Pedimos nosso almoço e sentamos em uma mesa para comer. Por ser uma data muito específica, éramos as únicas comendo no local. Cerca de 10 minutos depois de nos sentarmos, um homem de aparência estranha entra, faz um pedido e senta-se à mesa à nossa frente, à esquerda. O bairro em que morávamos era de classe média alta, então esse homem parecia bastante deslocado. Minha avó estava de costas para ele, mas eu podia vê-lo perfeitamente. Esse homem tinha pelo menos 40 e poucos anos, com cabelos e barba sujos e desgrenhados. Vestia shorts azuis e uma camiseta branca, também suja, e sandálias. É incrível que isso tenha acontecido há cerca de 10 anos, e eu me lembro como se fosse ontem. Notei que sob a mesa esse homem tinha algo de cor rosa escura em seu colo e ele continuava olhando para mim e massageando aquilo a cada poucos segundos. Na pré-escola, aprendemos sobre o perigo de estranhos e toque adequado e inadequado. Também aprendemos quais partes do nosso corpo as pessoas não deveriam tocar. Alertou na minha cabeça de criança de 6 anos que esse homem não deveria ter aquilo exposto daquela maneira nem fazer o que estava fazendo. Fiquei muito enojada e nervosa. Não queria contar para minha avó naquele momento porque pensava que o homem poderia nos machucar. Se meu pai estivesse lá, eu teria dito algo, pois meu pai era meu herói e poderia absolutamente derrotar esse cara. Em vez disso, coloquei minha caixa de McLanche feliz na frente do meu rosto para bloquear a visão desse cara. Eu ainda tinha cerca de metade da minha comida, mas perdi o apetite. Minha avó perguntou se eu estava satisfeita, e eu apenas disse que sim. Eu era e ainda sou muito magra, então não terminar uma refeição completa não era novidade para mim. Ela perguntou se eu queria brincar na área de recreação antes de irmos embora, mas eu apenas balancei a cabeça e disse baixinho que queria ir para casa. Minha avó limpou nossa mesa, e fomos embora. Quando chegamos em casa, eu ainda estava muito nervosa e sentia que ia vomitar. Depois de um tempo, minha avó me perguntou o que estava acontecendo, e comecei a chorar, contando sobre o homem no McDonald's e o que eu vi. Ela não surtou nem ficou histérica, apenas me abraçou e disse que estava tudo bem, que fosse para o meu quarto brincar, e que ela cuidaria disso. Ela enxugou minhas lágrimas, me deu um abraço e disse para o nosso cachorro, Paco, ir para o meu quarto comigo, o que ele fez. Depois que eu estava fora do alcance da sua voz, ela ligou para o McDonald's e contou sobre o cara. Surpreendentemente, ele ainda estava lá. O gerente nos disse que cuidaria disso e ligaria de volta para ela. Cerca de 1 hora depois, o gerente realmente ligou de volta e disse à minha avó que eles chamaram a polícia, que apareceu em tempo recorde, e prenderam o cara. Quando a polícia disse ao homem para ficar em pé, suas partes íntimas ainda estavam expostas. O gerente também disse à minha avó que ela poderia me trazer de volta a qualquer momento que quiséssemos e receberíamos 1 mês de cupons gratuitos. Esse homem foi preso e descobriram que ele tinha estuprado mais de 6 mulheres na região. História 2: O motorista do jogador de futebol. Isso aconteceu cerca de 1 ano atrás e ainda é bastante assustador. Para contextualizar, minha amiga e eu temos 20 anos.
Minha amiga Ana e eu estávamos entediadas após as comemorações de Ano Novo e decidimos ir a uma praia popular para tirar algumas fotos e nos divertir. Tiramos fotos e tivemos um dia muito agradável. No caminho de volta, estávamos famintas, então decidimos parar no McDonald's. Essa cidade é muito famosa e bonita, com muitas celebridades vivendo lá. Há também um restaurante super famoso à beira da estrada na praia conhecido por ser frequentado por muitas celebridades e pessoas ricas. O McDonald's ficava diretamente do outro lado da rua desse restaurante. Como muitas pessoas famosas frequentam esse restaurante e ele está em uma estrada movimentada, a maioria delas tem motoristas que as levam, geralmente em grandes carros pretos. Os motoristas costumam ficar no estacionamento do McDonald's enquanto seus patrões comem do outro lado da rua. Ana e eu não sabíamos disso na época. Só queríamos tomar um sundae. Então, fomos ao McDonald's. E assim que saímos do carro, minha amiga começou a agir de forma estranha, conferindo várias vezes se as portas estavam trancadas. E pega sua câmera chique para levar para dentro. Perguntei a ela o que estava acontecendo e ela disse que havia um grupo de caras, os motoristas, em frente ao McDonald's fumando e nos encarando, e isso estava a deixando desconfortável. Sou uma pessoa bastante tranquila e confiante, então não dei muita importância. É um lugar movimentado em uma cidade super agradável, então não estou preocupada. Entramos, e há algumas pessoas lá da nossa idade. Pedimos nossa comida e sentamos à mesa para comer. Um dos motoristas entra e senta em algumas cabines mais abaixo, com as costas para a parede, onde ele pode nos ver. Minhas costas estão viradas para ele, mas a Ana fica realmente incomodada e quer sair. Esse cara não está comendo nem nada, só está nos encarando. Novamente, este é um McDonald's bastante lotado e uma das cidades mais agradáveis do sul do Brasil, então me sinto bastante segura. Morando em Florianópolis, você se acostuma com os ricos e esquisitos de vez em quando. Ainda assim, a Ana estava assustada, então concordei em ir embora, só precisava usar o banheiro primeiro. Era um daqueles McDonald's em que o balcão e a área principal de refeições estavam em uma grande sala, e havia uma espécie de corredor ao lado do balcão com mais lugares e o banheiro no fundo. Havia também uma porta que dava para fora, bem ao lado dos banheiros. O banheiro tinha apenas 2 sanitários. Entrei no primeiro sanitário, sem prestar muita atenção se havia mais alguém lá. Estou fazendo o que preciso fazer, e então ouço a porta abrir e ouço a Ana chamar meu nome. Neste ponto, estou realmente confusa, porque ela deveria estar cuidando das nossas coisas, e pergunto, sim, o que foi? Ela pergunta, você está bem? Eu respondo, sim, estou só fazendo xixi. Ela diz, ah, tá bom, e fica ali parada na porta. Depois de um segundo, ouço ela saindo. Estou pensando, isso foi bem estranho. Então saio do banheiro e a vejo esperando perto da porta com todas as nossas coisas nas mãos. Pergunto a ela o que está acontecendo e por que ela entrou no banheiro. Ela apenas olha para mim, realmente apavorada, e diz que precisamos sair agora. Neste ponto, ainda não estou com medo, apenas confusa. Saímos correndo para o carro, e ela começa a me contar o que aconteceu. Acontece que, quando entrei no banheiro, o motorista estranho me seguiu pouco depois. Não me lembro de tê-lo ouvido entrar, mas talvez tenha e apenas assumido que alguém havia entrado no sanitário ao lado do meu para verificar a maquiagem ou algo assim. Vou ser honesta, eu realmente não estava prestando atenção. Eu sei com certeza que eu não estava ciente de que alguém tinha entrado no sanitário ao lado do meu, porque ele não fechou a porta quando entrou. Ela estava no telefone, então também não o via a seguindo. No entanto, um cara jovem percebeu isso e foi até minha amiga, perguntando se nós conhecíamos o motorista. Histericamente, ela disse que não, e foi quando ela correu para me verificar. Ele estava no sanitário ao lado do meu, com a porta aberta. Era um sanitário grande para deficientes e ele não estava fazendo nenhum som. Ela entrou e não o viu, então chamou meu nome para ter certeza de que eu estava viva, e ele quase imediatamente saiu correndo do sanitário, passando por ela. Ela estava em estado de choque, não sabia o que fazer além de pegar nossas coisas e se preparar para correr. Quando fomos para o carro, ele estava sentado em seu grande carro preto com vidros escuros ao nosso lado, ainda nos encarando. Aceleramos e, quando chegamos em casa, ligamos para o McDonald's para contar o que aconteceu.
Eles não pareciam se importar muito. Então ligamos para uma linha da polícia não emergencial para relatar que estava fechada. Obrigada, Floripa, por nada. Eventualmente, minha mãe assumiu o controle total de Mãe Urso e ameaçou espalhar tudo nas redes sociais de que não levaram meu relato a sério. Ela entrou em contato com alguém na empresa, eles verificaram as câmeras e viram o cara me seguindo. Um boletim de ocorrência foi feito, então espero que isso nunca aconteça com mais ninguém. Conseguiram identificar que ele era motorista de um jogador de futebol famoso, que sempre passa as férias na cidade e costuma dar festas em Jurerê Internacional. Graças a Deus nada realmente aconteceu, mas ainda é muito assustador. O cara estava sentado no carro, apenas nos encarando quando saímos, e quem sabe o que ele estava planejando fazer. História 3, a lanterna e o xixi. Isso aconteceu há cerca de um ano atrás, na virada de 2022 para este ano. Eu passei a virada de ano novo no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana para ver a famosa queima de fogos. Depois das festividades, eu e minhas colegas estávamos com uma larica brava e deu vontade de comer em um fast food por volta da 1 da manhã, depois que acabaram os fogos. Decidimos pelo McDonald's da rua, porque somos chiques. Era eu, minha colega Catarina, e o namorado dela, Tom. Pedimos nossa comida, Catarina e eu decidimos dividir toneladas de nuggets, e escolhemos uma mesa perto da porta. Tom e Catarina estavam sentados lado a lado, de mãos dadas, como casais fazem, e eu estava lá sendo a vela e enfiando nuggets pela garganta abaixo. Entra um sujeito um pouco desarrumado que começa a vagar sem rumo na direção do caixa. Não pensamos muito nele a princípio. Eu observo fazer o pedido e viro as costas para conversar com meus amigos. De repente, antes que eu percebesse, Catarina murmura: "Ei, atrás de você." Viro e há um sujeito um pouco assustador, desta vez segurando uma lanterna. Me viro novamente para Catarina e dou de ombros, imaginando que é apenas um sujeito esquisito e inofensivo. Em seguida, sinto um toque no meu ombro, então me viro novamente, e o cara pergunta: "Ei, a luz não está funcionando no banheiro masculino. Um de vocês pode segurar a lanterna enquanto eu uso o banheiro?" Sério. Catarina, sendo a pessoa mais legal e extrovertida do grupo, responde primeiro: "Talvez você devesse avisar um funcionário de que as luzes não funcionam. Aposto que eles podem resolver isso para você." Ele então diz: "Eu só vou levar 1 minuto", e estende a lanterna para nós. "Poderiam segurar isso enquanto faço xixi?" Ele insistiu. Tom responde em seguida, já que eu estava determinada a ignorar o cara: "Não, vá pedir a um funcionário para consertar as luzes." Mas ele insiste: "Só vou." Foi aí que o interrompi com um cai fora. Foi uma situação estranha, tornada ainda mais estranha quando, ao sairmos, Catarina disse que ele nem sequer entrou no banheiro. Então, como ele saberia que as luzes não estavam funcionando? História 4. Cuide de seus filhos. Trabalho em um pequeno McDonald's em uma cidade ainda menor em Sumaré, interior de São Paulo, e já encontrei muitas pessoas estranhas e vi algumas coisas bem bagunçadas. Mas vi algo hoje que pensei que nunca veria, e fiquei chocada com quantas pessoas não perceberam ou talvez não se importaram com o que estava acontecendo bem ao lado delas. Eu estava trabalhando atrás do balcão às vésperas do Ano Novo e por ser uma cidade muito pequena, as pessoas costumam ir ao Mac nestas ocasiões especiais, como um esquenta para as festas nos clubes da cidade. Por isso tínhamos muita gente no salão, algumas crianças também. Bem, eu gosto de crianças, então geralmente fico de olho nelas brincando no salão, porque são realmente fofas, e eu fico entediada. Mas acabei me distraindo com a grande quantidade de clientes para atender e ignorei as crianças por cerca de 15 minutos. Olhei de volta quando ouvi um homem perguntar em voz baixa, quase sussurrando: "Quantos anos você tem?" Virei para ver esse cara extremamente alto, de cabeça raspada e camiseta vermelha, conversando com uma menininha de uns 6 anos, com um menininho da mesma idade em seus ombros, que estava rindo. Eram crianças lindas, de cabelos loiros e olhos azuis. Vi que elas estavam felizes, e o cara parecia amigável, mas algo na minha cabeça me deixou extremamente preocupada. Tive uma grande suspeita ao ver isso, de que essas crianças não eram dele.
Além disso, que homem adulto perguntaria a uma menininha quantos anos ela tem? Se ele as conhecesse, ele já saberia. Por que ele se importaria? Mas depois disso, ele disse algo que fez meu coração afundar: você deveria vir comigo agora. Eu tenho um irmãozinho que também tem 6 anos. Vamos brincar com ele. Ele começou a caminhar em direção à saída com o menininho nos ombros e a menininha o seguindo. Imediatamente me dirigi para a porta para impedi-lo, exatamente quando uma senhora loira saiu do banheiro gritando: Ei, para onde vocês estão indo? Venham aqui. O cara alto congelou, com olhos arregalados, claramente petrificado. A senhora então pegou a menininha no colo e estendeu o braço para pegar o menininho enquanto o cara o soltava, gaguejando: Ah, eu só estava brincando com as crianças. Eles são realmente crianças legais. Eu realmente gosto de crianças. Todos de uma vez, com um sorriso nervoso. A loira fingiu um sorriso de volta, mas ainda tinha olhos que claramente diziam: Fique longe dos meus filhos, seu estranho. A boca dela disse: Bem, estou feliz que você tenha se divertido, mas precisamos ir pedir agora, e levou seus filhos para o fundo do restaurante. O cara então saiu apressado pela porta da frente, e a senhora segurou seus filhos perto dela o tempo todo que estiveram lá, mesmo na cabine deles. Se eu ver aquele cara trabalhando novamente, vou ligar imediatamente para a polícia. Quem sabe o que teria acontecido com aquelas crianças se eu não estivesse olhando ou se a mãe delas não tivesse saído do banheiro exatamente naquele segundo. Acho terrível que ela tenha deixado seus filhos sozinhos em um salão de restaurante cheio, mas ninguém merece perder seus filhos para um sujeito nojento com um sorriso doentio como aquele. Gostou do nosso conto de hoje? Então comente, compartilhe, curta, inscreva-se e ative as notificações. Quer colaborar conosco? Envie sua história e a produziremos no canal. O próximo conto pode ser o seu.